Bem, pessoal, mais uma vez aqui no nosso podcast DDPJ, Direito, Democracia, Processo e Jurisdição, agora também como projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFRN, recebendo aqui para a nossa terceira edição, nosso terceiro encontro, um mestre em Direito, doutorando, professor, ex-orientando nosso, Alain Monteiro de Medeiros, que vai falar um pouco para a gente aqui, discutir com a gente a respeito de sua produção inicial, que foi fruto da pesquisa de mestrado na nossa UFRN e que terminou resultando nessa obra fantástica, cujo título é O Processo Estrutural Dialógico como Instrumento Democrático de Revisão Judicial de Políticas Públicas. Que é o livro dele, publicado recentemente pela Insigne Acadêmica. Eu tive também a honra de prefaciá-lo, porque participei dessa concepção desde o seu nascedouro, e é uma alegria, já estava dizendo ele aqui, da satisfação, da felicidade em ver esse sonho realizado, que certamente é o primeiro passo para tantas outras conquistas, tantos outros objetivos. Alan, seja bem-vindo. A gente quer aqui, espera de você, que você fale um pouco de como é que essa ideia surgiu, falar um pouco sobre o processo estrutural, o que é que, na sua visão, o processo estrutural traz de novidade para o nosso sistema processual brasileiro, e também fazer esse link com o modelo de democracia que a gente estudou no nosso mestrado. Fique bem à vontade para falar a respeito dessa sua ideia, né, dessa ideia primeva, e como é que você sequenciou sua pesquisa ao longo do curso de mestrado. Perfeito. Primeiramente, agradecer o convite, professor. Talvez o professor não saiba, é uma inspiração de uma geração. Pelo menos a minha geração, Poxa, professor. A gente teve, foi aluno do professor Ricardo na graduação em Filosofia do Direito, Teoria Geral do Processo. Na época, eu era amante do direito penal, processo penal, gostava do processo civil, comecei a gostar por causa da sua participação no início. Mas eu era amante do processo penal, amante do direito penal. Meu TCC na graduação foi no direito penal. E aí, professor, isso aqui é uma informação que o senhor não sabia, né, que foi como essa pesquisa surgiu. Eu passei por dificuldades pessoais, que eu estava como advogado criminal, e eu tinha muita dificuldade de atuar e com um conflito ético pessoal de, poxa, eu sei que meu cliente cometeu algum crime absurdo, em alguns casos, e eu ainda estou absolvendo, e ele vai cometer de novo. E isso começou a reverberar na minha cabeça. Eu comecei a me sentir mal, e não aqui criminalizando a advocacia criminal, nem a atuação penal. Mas chegou um momento que eu não me sentia bem fazendo aquilo. E aí estava para sair o edital do mestrado, eu pedi para conversar com o senhor, lá na sexta vara civil no fórum, Miguel Seabra. Aí no mesmo período que eu conversei com o senhor disse, ó, processo penal tem a possibilidade de você estudar com professores, aí falou nos professores, acho que era Kate, Walter recordo, Nunes, recordo. tem esses professores. Eu não posso te orientar, não poder te orientar no processo penal, o senhor falou, porque não é minha área. Agora, aí o senhor trouxe, tem um tema muito bom de processo estrutural, que acho que seria interessante ter aqui na UFRN e eu acho que se você quisesse fazer, teria condições de fazer. Seria no processo civil. Aí eu pensei, poxa, eu passei minha vida toda no processo penal, tinha acabado de sair o novo Código de Processo Civil, minha graduação inteira foi no código anterior, então eu teria que reestudar o processo civil inteiro, aquele momento que a gente estava de transição, E eu 2016. arrumando um problema para você. É, só que aí era uma solução, porque na semana, mais ou menos, no mesmo período que eu disse, vou fazer mestrado lá na PPGD em processo civil, eu ia sair do escritório na parte criminal, escritório que eu atuava no Falcão lá com Fabiana. Fabiana diz, Alan, chegou um cliente novo aqui, só que esse cliente é processo civil, é direito civil. E eu preciso de um advogado. Você quer assumir aqui dentro? Coincidência, né? Aí, olha só, eu precisava estudar processo civil para atuar no processo civil novo, Como advogado. como advogado. Eu precisava, e eu tinha que estudar processo civil se eu quisesse, podia conciliar com o estudo do mestrado para entender a nova logística de cooperação, Sem dúvida. da questão de participação que o processo civil veio trazendo um pouquinho de uma forma um pouquinho diferente, um pouco mais ampliada. Isso. E aí isso tudo juntou. Então, aquela conversa que o senhor teve comigo, aquela orientação,
foi quase que uma mudança de vida. Foi assim, eu estava no caminho de, eu não sei o que eu vou fazer, Eu sei tá como errado, não sei, tá tudo errado, não tô satisfeito, não tô feliz, vivo cabisbaixo, para ter uma luz. Poxa, Alan, eu fico super feliz em Isso ouvir isso. aqui o senhor não sabia que eu Não, nunca disse, mas foi. eu recordo da conversa, mas eu achava que ali eu teria, digamos, dado uma contribuição mais a nível de estímulo. Mas essa mudança de rumo eu não tenho ideia, não. Dali, Sabendo agora. a minha vontade de passar foi tão grande que eu não tinha muito tempo para estudar. E para estudar para a prova na época, a prova escrita, a gente tem que ter muito. A leitura da bibliografia É verdade. é muito aprofundada. E Muitos hoje, assuntos de TGD, é verdade. hermenêutica, É, muita coisa aprofundada que na graduação a gente via no início isso, é e não via com o aprofundamento de uma pós-graduação, de uma prova de mestrado. verdade. E aí tem um problema que hoje o aluno tem mais facilidade, que é a internet e você consegue achar os livros. Sim, Na época não tinha é, essa facilidade. é. Então, no meu horário de almoço no escritório, eu ia para a CZM, pegava o livro, não podia mais levar o livro porque meu vínculo com a ferragem tinha acabado. Já pensou? Tem que Tirava estudar ali. foto, não, tirava foto de tudo, de todas as páginas. É, E quando eu chegava em casa à noite, eu ia ler pela foto. Porque eu não conseguia mais levar o livro porque eu não tinha vínculo de graduação, você nada. já pensou? Aí eu estudei todos os livros, lendo as fotos do livro, dos capítulos, dos livros que a gente precisava ler para pós-escrita. Aí consegui passar na prova escrita, consegui entrar no mestrado. Dentro do mestrado começou a ter muita ideia de pesquisa de outras áreas também, mas vinculada ao mesmo tema. Temas que um dia eu vou aprofundar, que a gente pode entrar aqui, que eu acho Sim, foi questão da época, por exemplo. certeza. A gente teve o impeachment da presidente Dilma na época. Sim, E aí, já analisando isso sob o contexto da deliberação da democracia, me questionava a fundamentação do parlamentar em dizer eu voto sim, eu voto não pela minha família. pois é. O fundamento. Sem a justificação. Aí eu pensava, bem, é um ato de fundamentação que obviamente a gente sabe que no processo legislativo é desnecessário, ele não Sim. precisa fundamentar, Sim, mas por que o judiciário precisa fundamentar a exaustão e o representante não exatamente. precisa justificar para os seus representados o Exatamente. porquê? E ainda que não precisasse dizer que eu voto por causa da minha família, eu não estou justificando para o meu representante. É. Que Essa votou em mim. ausência de simetria entre o que se exige da jurisdição e o que não se exige do parlamento, né? Exatamente. É. E aí, começando a estudar nas disciplinas do mestrado, aprofundando na pesquisa e na sua obra Jurisdição Democrática, Jurisdição Deliberativa, a parte da deliberação e entender a necessidade de a democracia não se faz na decisão, no final. Exato. A democracia se faz no respeito a todo o processo democrático, No procedimento. a construção. Perfeito. Então, se não adianta a decisão do magistrado em seu conteúdo ser boa, se ela anteriormente não respeitou o procedimento legal. Exatamente. Aí eu pensava, por que isso não se aplica no legislativo? Não adianta eu ter uma lei que pode ser interessante, um ato que pode ser interessante, mas que não houve discussão Se democrática. você parar para pensar, se a gente não tiver uma escolha, uma opção pelo procedimento democrático que se estabeleça dentro desse curso, que seria um curso voltado ao uso da linguagem, do convencimento, da argumentação, você vai ter um espaço aberto, por exemplo, para o lobby. Isso. Para o lobby, para essas ações sistêmicas que colonizam a autenticidade da deliberação democrática. Exatamente. Né? Então você já está aí dando um diagnóstico interessante com relação a essa mudança de rumos, comparando parlamento com jurisdição. Foi uma percepção que você teve no mestrado ainda. No mestrado. Né? Só que, obviamente, no mestrado, eu não. Quem já fez mestrado, quem está fazendo mestrado, vai saber. Não tem como, do dia para a noite, mudar a pesquisa ou fazer duas pesquisas simultâneas. Isso. Não. Então, Tem que ter um foco. Eu foquei na pesquisa, no nosso projeto, na parte de analisar a deliberação dentro da jurisdição e como ela pode ser construída dentro da jurisdição. No seu trabalho, os hard cases. Certo. Os hard cases. Perfeito. E aí, dentro dos hard cases, eu posso pensar procedimentos ou processos, por exemplo, estruturais. Isso. Para situações em que exista uma dificuldade de se aplicar a norma adequada. Exatamente. Como é que eu vou suprir essa deficiência?
Então, o processo estrutural pode ser um espaço legítimo para se discutir soluções, né? Soluções. E aí você teve essa ideia, essa sacada fantástica que foi puxar as políticas públicas. Exatamente. Quer dizer, você coloca as políticas públicas como um recorte temático para discutir o processo estrutural pelo viés da democracia deliberativa. Como é que você pensou essa relação? Eu pensei na parte, dentro dessa análise do legislativo, eu entendi que no momento não teria como a gente encaixar, por exemplo, um controle do judiciário Sim, dos atos do legislativo, atos próprios. Então, o juiz vai analisar se todos os deputados, como foi, votou, e dizer, não votou bem, voto de novo. Isso aí a gente não estaria suprindo o legislativo. sim, Mas, quando eu tenho violações de políticas públicas, eu tenho violações de direitos fundamentais. E a Constituição exige do Poder Judiciário perfeito. proteger direitos fundamentais. Você não pode deixar de apreciar a lesão ou a ameaça. Então, no momento que o judiciário é instado, ele não pode dizer, não, é função do executivo, não, porque eu tenho um cidadão com direitos fundamentais sendo violados. O problema é, pensando da forma científica, eu tenho um ser humano que estuda gestão de políticas públicas que pode analisar e dizer, a minha política pública seria essa. Perfeito. Não necessariamente é o gestor, porque ele não foi eleito por ser gestor de políticas públicas, foi eleito pelo voto, então ele pode ter o conhecimento técnico ou não, e não necessariamente é o judiciário. Sim, Então, como é que eu vou construir uma decisão que abranja a maior parte de conhecimento, de situações fáticas, se ela vai ser construída solitariamente num gabinete? isso. O juiz dialogando consigo mesmo, como se ele fosse palco da sua própria reflexão. Isso. Então, essa é uma questão que a gente herdou de uma tradição juspositivista que precisou ser revista. Seu trabalho teve esse papel em relação ao processo. Surge aí o processo estrutural, né? Isso. O processo estrutural, o juiz, o órgão julgador, ele vai muitas vezes assumir a função de gestor público, em alguns casos. Perfeito. Então, vem outra discussão. Quem autorizou? Ele não é executivo. Ele está se autorizando, por meio da decisão judicial, de eu estou assumindo como vai ser feita a gestão pública desse local. Isso. Então, eu tenho 3 poderes, mas um poder aparentemente está se sobrepondo ao outro. Aí eu vou perguntar, existiria alguma hipótese de assumir que essa sobreposição seria legítima? E se existisse, que hipótese seria essa? Então, que hipótese o judiciário pode olhar para o executivo e dizer, espera aí, afaste que eu vou ter que intervir. Se ele for legitimado para isso. E Isso. quem pode legitimá-lo? Em tese, o povo, porque Isso. todo o poder emana do povo. Isso. Então, a legitimação vem pela democracia. Para a democracia. É quando o juiz se sente autorizado a fazer essa gestão, porque na verdade ele não vai estar fazendo isso por uma escolha pessoal, Isso, mas é porque democraticamente ele foi instado a mover-se nesse sentido, a romper esse paradigma do passado, exatamente. não é verdade? É. E aí começou, certo. Mas se a democracia vai legitimá-lo, como acontecerá esse ato, esse processo de legitimação? Aí vem o procedimento. Eu tenho que criar um procedimento de legitimação democrática para autorizar a atuação do judiciário nesses casos mais complexos, Isso. em que ele pode aparentemente estar se sobrepondo, mas ele não está se sobrepondo nem fugindo do poder dele. Ele está resguardando o cenário completo, então protegendo direitos e atuando, é como se houvesse uma procuração. No processo, né, a gente diz, tem a procuração geral e a procuração para poderes especiais. Isso. Procuração geral, o advogado vai fazer os atos gerais. Não, o advogado quer fazer a transação, o advogado quer desistir de alguma coisa, poderes especiais. Perfeito. Então, o Poder Judiciário tem a procuração geral para os seus julgamentos. Nesse momento, ele tem que ter uma procuração com poderes especiais. E esses poderes especiais são dados pelo procedimento democrático. Isso. E aí que nós vamos começar a estudar como deve ser esse procedimento. Que aí é o que eu penso hoje, que é o que nós temos de pano aberto. Verdade. Que tipo de procedimento vem exatamente preencher esse vazio?
Isso. não é? Agora, interessante, antes de propriamente falar do procedimento, o próprio modal do processo estrutural, eu acredito que casa bem com a Caso. ideia. Por quê? Porque o processo estrutural, ele já é destinado a determinadas demandas que têm interesse coletivo. E é aí onde a democracia deliberativa, por exemplo, guarda uma sintonia muito forte, né? Quer dizer, essa ideia, por exemplo, de se conceber um processo com etapas, com fases, em que os consensos podem ser construídos democraticamente entre poder judiciário, entre juiz e destinatários da decisão, né? Por exemplo, essa base filosófica em Habermas encontra no conceito de consenso uma coisa muito importante, Isso. né? Então, quer dizer, como eu posso supor que o processo estruturante, o processo estrutural, as medidas que constroem esse processo ao longo do tempo, elas podem ser democraticamente voltadas a consenso. Pronto. Eu acho que o seu trabalho preenche esse espaço. E o que o senhor falou da parte de Habermas, o consenso, é tão interessante. Eu não tenho de cabeça os números, não sei os números, mas da quantidade de audiências de conciliação, num processo normal, comum, Sim, marcadas após a inicial, que são exitosas. Acredito que seja a minoria. minoria, com certeza. Se a gente para analisar sobre o viés de Habermas, na teoria da situação ideal de fala, Isso, a gente percebe que é um erro essa audiência. Por quê? Porque, olha só, do ponto de vista processual, o autor expôs toda a sua tese, o réu não. perfeito. Então, eu não tenho uma posição de paridade. Falta simetria. Falta simetria. Primeiro, eu teria que ter uma posição de paridade. O autor sabe toda a minha tese, eu sei toda a tese do réu. Isso. Imagina uma situação simples. Eu como autor, vou para a audiência e o réu pedir 10 mil reais de indenização, o réu ofereceu 4. Aí, no desespero, eu aceitei porque eu precisava do dinheiro. Isso. Mas se o réu tivesse contestado antes, pode ser que ele reconhecesse 6. Verdade. Então, eu iria para a audiência partindo de 6 na posição paritária, sabendo que ele já reconheceu Isso. 6. Que o 6 já seria a chance de uma consensualidade. E aí, Habermas coloca, você vai ter dificilmente um consenso quando eu tenho uma pessoa falando de cima para baixo. Claro. Eu preciso de uma situação de igualdade, paridade. Eu preciso que as pessoas tenham a intenção. Eu preciso que essas pessoas estejam numa mesma posição. O processo hoje, apesar de determinar a cooperação, boa-fé, ele não trata isso de forma clara. Verdade. Ele não deixa de forma clara. Ainda essa existe posição. toda uma imagem autoritativa, Isso, excessivamente autoritativa, que faz com que as pessoas se distanciem. exatamente. Esse distanciamento é percebido no horizonte de sentido de cada pessoa. E isso piora, por exemplo, quando a gente trata de alguns tipos de conflitos, de litígios, em que a necessidade fala mais alto. Exatamente. Você deu um exemplo para mim fantástico. Quer dizer, a pessoa muitas vezes ela se retrai a chance do debate, da discussão, porque ela se vê premida pelo valor que está ali sendo colocado, né? Exatamente. Então, realmente é uma situação extremamente preocupante. E o processo estrutural, como se direcionar uma coletividade, ele mostra bem essas dificuldades, né? Isso. E ele, ao meu ver, mostra uma dificuldade maior, que é, num processo individual, o juiz tem condições de, em uma situação normal, óbvio, tirando todo o volume que o judiciário tem, analisar aquela circunstância, entender mais ou menos a posição das partes. Num processo estrutural, talvez tenha partes que eu não saiba nem quem são. Verdade. Como é que eu vou presumir o que seria melhor para todos se eu nem conheço quem são todos? Então eu tenho que chamar para ouvir. E aí o processo estrutural, nessa noção de decisões em cascata por etapas que o senhor falou, ele vai decidir, ver os efeitos da decisão e decidir novamente, modificar, ajustar e acompanhar. Então, Existe um espaço de flexibilidade, né, Alan? isso. E tem que ter. Porque ninguém, nem executivo, nem legislativo, nem judiciário, vai ter a resposta correta. Ninguém vai ter o remédio exato. Porque se tivesse, o problema não existiria. Perfeitamente. Inclusive rompe com aquela crença antiga de que as decisões judiciais, elas devem sempre assumir um caráter de certeza absoluta. O importante desse modelo é que a gente assume a condição humana de Isso. julgar. Isso. A gente assume que a chance de errar existe. Existe, a gente precisa estar acompanhando e, obviamente, que pode ser que naquela circunstância a decisão tomada seria a melhor possível, mas no plano fático a execução não foi boa. Então eu preciso de outra medida para ajustar.
É o tipo da situação que nos dá um certo nível de confiança, de apostar na ideia de que é muito melhor ter a certeza de que a decisão é legítima do que ter a certeza de que ela vai refletir a exatidão da resposta correta. Exatamente. Se eu sei de antemão que a exatidão da resposta correta é algo materialmente impossível, é muito melhor buscar a certeza da legitimação, que Isso. é aquela que decorre da participação, da escuta, das oportunidades de fala, né? Exatamente. A sua ideia de processo estrutural guarda total sintonia com isso. Exatamente. É entender que, como qualquer ser humano, todo mundo vai estar submetido a errar. Todo mundo pode errar. Ninguém tem a resposta correta para tudo, porque se tivesse, a gente não vivia com problemas. E saber o principal que as decisões vão errar, vão ter erro. Se não houvesse decisão, o processo civil não tinha recurso. Isso. Não existia recurso, não existia tribunal. As decisões nós vamos ter erros ali. Mas qual é o ponto? Que é o que o senhor falou. Nós vamos errar respeitando a democracia. Para mim, é melhor errar a decisão respeitando a democracia do que a decisão certa sem respeitar a democracia. Porque eu autorizo o fim, justifica o meio. Então eu posso violar a democracia como for, porque eu estou certo. Aí eu tenho um problema. Exatamente. Partindo de um pressuposto de que, porque sou autoridade, estarei certo sempre. Exatamente. Na verdade, esse chamado do processo estrutural que você pioneiramente, e eu acho que nesse sentido seu trabalho é pioneiro, porque não que você tenha falado pela primeira vez sobre o processo estrutural numa perspectiva de efetividade, mas você falou pela primeira vez de um processo estrutural de base democrática. É aí onde reside, a meu ver, o pioneirismo do seu trabalho. E é um trabalho que acrescenta muito, porque começa a romper, a cindir com aquela ideia ultrapassada de que a legitimidade reside na legalidade. Ora, como você disse muito bem, se as decisões todas que são proferidas, que encontram respaldo legal, elas estivessem certas, nós não teríamos problemas. E os Entendi. problemas continuam. Então, na verdade, é uma aposta na legitimação que se constrói discursivamente. E para isso, a gente retira aquela imagem já gasta, desgastada, da autoridade pela autoridade. Isso. Não é verdade? E aí, professor, talvez acredito que a grande importância da deliberação democrática no cenário atual é que eu preciso fortalecer a democracia. Mas eu não vou fortalecer a democracia solicitando ao cidadão, ei, precisamos. Eu vou fortalecer dando as condições para ele participar e, Perfeito. com a participação efetiva dele, ele perceber que, ó, aquela decisão tem um dedo meu. A gente errou juntos. Nós erramos juntos essa decisão. Eu Isso. fui na audiência, o juiz me ouviu. Ele negou o que eu falei, mas ele justificou porque negou. Eu não falei para a parede. Isso. Então, essa cooperação em que há um confronto de ideias, porque o juiz, e aí é uma coisa que o senhor fala muito, quando eu abro o processo para a coletividade, eu não estou terceirizando a decisão. Sim. Eu estou trazendo mais elementos, eu estou respeitando o processo civil. O processo civil, é claro, a decisão judicial é omissa se não enfrentar todas as teses que poderiam alterá-la. Então, eu tenho que ampliar para ter mais acesso às teses. E aí, mas o juiz vai terceirizar a decisão porque ele vai ouvir a população vai dizer o que ele vai fazer. Não, ele vai ouvir a população para ter meios de elementos para tomar a decisão. Ele pode acatar e recusar, mas ele vai fundamentar. E aí a população vai entender, ele recusou por causa disso. Se eu discordo, eu vou recorrer. Se eu entendi, eu compreendo, eu aceito. Foi muito importante você dizer isso, para a gente, inclusive, né, afastar toda e qualquer percepção equivocada sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente acredita, o que a gente escreve a respeito e pesquisa, daquela ideia de que é como se a jurisdição estivesse entregando a sua função àquilo que poderiam chamar de uma democracia plebiscitária. Ou seja, as pessoas votam naquilo que acreditam e o que elas acreditarem, o judiciário vai agasalhar, vai acolher. Não, não é isso. O judiciário continua tendo autonomia para julgar, Isso. mas ele tem o senso de responsabilidade de que há sobre aquela decisão dele uma fiscalização, uma accountability. Ou seja, a compreensão, na verdade, de que existem pessoas que são merecedoras de um respeito que eu chamaria de respeito justificatório. Isso. Quer dizer, obrigatoriamente
que apresentar justificativas a respeito daquilo ali que está sendo objeto de decisão e julgamento. Não é Exatamente. verdade? Exatamente. E outra coisa, viu, Alan, que eu achei super interessante no seu trabalho, é que você partiu já com exemplos bem ilustrativos de uma realidade que já existia no Brasil, não é verdade? E que não estava sendo enfrentada pelo viso da democracia deliberativa. Você citou aqui, e de uma maneira assim, extremamente competente, questões que são paradigmáticas. O problema da educação infantil e o acesso às creches de pré-escola no município de São Paulo, que foi um caso interessante, né, um leading case. Depois, com um maior grau de assim, ressoando muito, inclusive na mídia, o desastre do Rio Doce, né, que é o caso Mariana, e a necessidade da ampla participação direta. Me fala um pouquinho desses exemplos assim que você buscou. O caso da educação infantil, eu acredito que não da educação em si, mas a forma como ele se deu é o que mais acontece hoje no judiciário brasileiro. Então, olha só, imagine que nós tínhamos lá 10 mil vagas de creche, educação infantil, e 15 mil crianças matriculadas na lista. Então, o município matriculou 10 mil e as outras 5 mil iam ficar de fora. Só que cada criança dessa ajuizou, obviamente com um pai e tal, a ação individual. Eu tenho um direito à educação. Exatamente. E aí, o juiz, ele não pode dizer, não, você não tem. Você tem. Então, eu, juiz, na vara onde eu trabalho, dou acesso à educação, município, matricule. Isso. Comanda, né? Aí essa criança saía da posição que estava e ia para frente. O outro juiz, com outra criança, matricule. Você Ia imagina. para frente. Então, imagine como gestor. Um exemplo, isso eu não tenho informação que aconteceu, só para ilustrar. Abriu uma vaga hoje. Você tem 10 decisões judiciais dizendo matricule A, matricule B, matricule C, matricule D, matricule... Você matricula quem? Pois é. Aí se você matricular E, o B vai dizer descumprimento de decisão judicial. Um conflito entre as autoridades das decisões, não é verdade? E é um problema estrutural, por quê? Porque eu tenho uma constância nesse problema, não é algo pontual, é algo que vai existir e continua existindo, a violação permanece. É um vício na estrutura. Isso. Não é, houve um mau atendimento numa situação. Não. Há um vício na estrutura da educação daquele município. Isso. A reclamar que o judiciário mude sua forma de julgar. E aí a situação do processo tradicional, individualista, não resolve. Ele não está pronto para resolver essa situação, que é a mesma situação que a gente vê na saúde, com medicamento, com dinheiro para fazer um procedimento médico. O judiciário sendo levado a fazer escolhas trágicas. Você imagina o que é você, por exemplo, ordenar um determinado internamento de uma pessoa que realmente precisa de uma medida, de uma cirurgia, de um procedimento cirúrgico urgente, ou até de uma internação em UTI, e ter mais 5, 6 colegas fazendo do mesmo jeito. Quer dizer, é quase uma escolha de Sofia. Isso. Né? É algo muito complicado. E aí o processo estrutural, ele vai tentar exatamente tratar a origem dessa grande ferida pública. Isso. Né? E se ele o fizer pelo viés da democracia deliberativa, todas essas etapas que se seguirão vão ser dotadas de uma maior legitimidade, não é isso? Exatamente. É isso que você propõe, no final Exatamente. das contas. Né? E aí, o ponto da escolha de Sofia que você trouxe é imaginar. Hoje em dia, quando uma decisão isolada determina um tratamento médico que seja, o município, o estado, a União, quem está provendo a educação diz, esse dinheiro que vai para essa pessoa daria para atender não sei quantos que estão ali. É a gase que está faltando. Então, eu vou... Aquele atendimento médico específico, caro, para salvar a vida dele, ou aquele atendimento básico para salvar a vida de 30? Pois é. Qual que eu vou fazer? Começam essas perguntas de viés utilitarista. Qual é o mal menor? Isso. Olha só, né? Como a O coisa ser humano vira um número. É um número. virou um número. Ele ou 30. Exatamente. E aí o processo estrutural vai dizer, o erro não é a escolha. O erro é a gente está enxugando o gelo. É a forma, né? É. É a forma como se percebe o problema. A gente está tratando a consequência. Exatamente, exatamente. Por que não pensar num processo estrutural que, antes de tudo isso se estabelecer, coloque o debate exatamente no plano da participação daqueles que são diretamente envolvidos, Isso. né? Quer dizer, procurando criar espaços
de construção dialógica entre usuários, gestores, profissionais da medicina, né? Aqueles nichos do mercado que trabalham, por exemplo, com órteses, próteses, os insumos que são necessários para o funcionamento de hospitais, enfim, acho que o processo estrutural aí, ele passa a ser a via, inclusive para que as pessoas se sintam respeitadas. Isso, Não é isso, Alan? isso, Eu vejo por esse lado também, quer dizer, é um meio de, é um indutor da autonomia do cidadão, isso. né? É de se imaginar, naquele exemplo da educação infantil, que a mãe de uma criança que não conhece a realidade, mas tem uma decisão favorável, dizendo seu filho vai ser matriculado, e quando chega no colégio diz não, não pode, porque vê outra decisão e a gente Sim, cumpriu. Ela não acredita mais no sistema. não acredito. Porque ela diz, eu tenho uma decisão judicial, tá aqui o juiz assinou e descumpriram. E disseram que é um outro juiz, Outro juiz. E ela não vai entender. Não de vai forma entender. alguma. Então ela vai dizer, esse sistema não atende a mim. Esse sistema não serve para mim. Esse sistema não se importa comigo. Isso. E esse é o problema. Eu afasto o cidadão da democracia, eu afasto o cidadão do Estado, eu afasto o cidadão do conceito de coletividade. Porque ele se sente excluído. Invisibilizado, Exatamente. né? Ele se sente não reconhecido, quando ele, na verdade, é a grande finalidade da atuação de todos nós. Exatamente. O que mais assusta, o que mais espanta. E interessante também que no seu trabalho, que já caminhando para essa parte aqui do desfecho, você passa a discutir a legitimação pela representatividade, né? E também ingressa na discussão da legitimação pelo procedimento. Onde é que entra aí, na sua concepção, Alan, diálogo, discurso, argumentação? Você podia, assim, explicitar um Sim. pouquinho para a gente? O que eu entendo é que quando nós falamos de democracia deliberativa, a pessoa não vai partir do pressuposto de que todo e qualquer ser humano da nação vai poder participar, vai ter que participar. Então, nós vamos decidir o caso da educação municipal em Natal. Todo o Brasil, não. Aí viabiliza. Claro. Inviabiliza. Então, como é que eu vou viabilizar? Então, eu não posso ter uma ideia que na prática é inviável. Pela quantidade de pessoas, eu vou ter que ter representantes. Sim. O que é que eu defendo? Esse representante não precisa ser um terceiro. Como assim? Não precisa ser necessariamente o Ministério Público. Não precisa ser um defensor. Pode ser um representante da coletividade. Espontaneamente levado a Eu não isso. junto a coletividade e, ó, vocês são 100, 200, 300. Vamos eleger um representante entre vocês. Isso. Ele vai participar trazendo, ou mais de um, 5. Sim, claro. Cada um representando um grupo diferente ali, um subgrupo. Perfeito. Porque ele vai poder dialogar. No caso de Mariana, nós tivemos o questionamento de acordos que foram firmados que os membros da Defensoria e do Ministério Público assinaram pela população sem consultar anteriormente a população. E aí recai no mesmo problema do judiciário. Eu sou a lei me dá o poder, eu faço, não preciso ouvir. Você vê. O povo está sendo consultado. Não, o povo não está sendo consultado. É a ideia daquele membro do órgão que entendeu que o acordo é favorável. Mas ele consultou? Não. Então, não teve representação. É mais um desvio de compreensão a respeito do que é, agora, nesse caso, o que é ser representante. Ou seja, a gente, ao longo do tempo, a nossa tradição, ela passou a aceitar que a representatividade é algo que se determina de cima para baixo, sem que necessariamente exista a canalização da discussão, do debate, da construção autônoma da figura do representante. Isso. Porque o representante precisa ser, na verdade, o espelho daquilo que está sendo objeto de discussão pela esfera Exatamente. social. Que aí recai, a Pela gente estava pública. conversando antes da gravação, para mim, essa visão do representante distante nada mais é do que, com naturalidade, o que o povo sente na sua representação no legislativo. O legislativo é distante. Isso, Então, para ele, o representante é aquele do legislativo que é distante dele. isso. Que ele vota, mas ele está lá resolvendo, eu não sei o que ele está resolvendo. Não é alguém que se apartou do ambiente próprio da coletividade. Isso. É alguém que está lá, desde sempre, no outro universo, no outro mundo, né? Que vai trazer alguma coisa para mim se eu precisar. Não é alguém do meu convívio. Isso. Não é alguém daqui. Isso. Mas eu não preciso ter um terceiro. O terceiro pode ajudar, mas eu posso ter alguém daqui para ir lá. Isso. E
aí hoje na tese do doutorado, eu já, nesse tema, eu vejo a possibilidade do uso do ambiente digital. Porque, assim, aqui não é questionando lado B, direita e esquerda. É pensar da seguinte forma. Após as eleições recentes, 2022, a gente teve uma mobilização das pessoas pela mudança no resultado. Eu analisando aquela mobilização, eu vi o seguinte, nós tínhamos um cidadão lá que eu tenho certeza que eram muito inteligentes, pessoas que fizeram ensino superior, pessoas que estudaram, e que muitas vezes estavam se submetendo a coisas absurdas. Olhar para um pneu e dizer, o pneu vai mudar o resultado das eleições. Pois é. Mas o que foi que gerou isso? A alienação na rede social. Qual é o meu ponto aqui? Não é aquele ser humano, é a força da rede social para mobilizar a população em prol de um objetivo, seja de qual for. Eu não posso usar essa rede social para fortalecer a democracia. Pois é. Se ela for direcionada a essa outra finalidade, não é? Eu não posso, num processo, num hard case, por exemplo, uma coisa bem simples, criar uma página no Instagram e noticiando o andamento do processo, dizendo, pessoal, vai ter uma audiência, quem quiser participar, faça uma enquete no Instagram. Isso. Ah, o pessoal diz, mas aí enquete no Instagram, né, ninguém controla, pouca gente vai participar. Uma estatística de eleição, uma pesquisa, houve 2.000 pessoas para uma eleição presidencial de 100 milhões de... E talvez pudesse até assim, ser criada alguma ferramenta para que não fosse uma participação meramente opinativa, Isso. mas ela também pudesse gerar debate, gerar discussão. Porque a gente fala em graus de participação. Pronto. O primeiro é você ter informação. Perfeito. Você tem que saber que o processo existe, você tem que saber o que está sendo discutido, você tem que saber a realidade e não o que está sendo dito. Então, para mim, o primeiro passo na parte da cidadania digital é a ocupação do espaço. O judiciário tem que estar lá. O processo tem que estar lá, sendo comentado. Seja, porque a pessoa, quando chega em casa que liga a TV, ela vai ver um rumo de notícia e ela não sabe, né? Ah, está aqui um problema na rua, mas ela não sabe que o judiciário está agindo, ela não sabe o que o Ministério Público está fazendo. Isso. Então, primeiro, eu tenho que ter a informação. Com a informação, eu vou ter interessados. E aí eu posso pegar representantes, associação, grupos interessados e convidar para participar, para ouvir, para acolher e para ajudar, por exemplo, no processo decisório. Então, o ambiente digital, hoje, ele permite, porque eu posso fazer uma reunião online, eu não preciso fazer uma audiência pública no ambiente presencial, que eu tenho que marcar, chamar todo mundo. Na verdade, essa ideia promove também uma reviravolta com relação a quem monopoliza as redes sociais. Isso. Porque, nesse caso, se o Estado assumisse a ideia num sentido proativo, ele retiraria, por exemplo, do monopólio de certos segmentos privados a força de domínio sobre as redes sociais, e ele, Estado, o Estado passaria a ser o indutor disso aí, para promover o acesso às informações sobre o processo, e daí em diante as outras fases que você bem colocou, o debate, a discussão, a construção dos argumentos. Se eu parar para pensar que a rede social é uma empresa privada, a gente não é obrigado a estar em rede social, é uma empresa privada. Claro. Eu não posso ter uma rede social do Estado. Então. Prefeitura Municipal de Natal cria uma rede social em que você vai receber as informações, tudo ali. E com espaço para você também discutir. Opinar, ser consultado. A LINDB já fala, tem que ter consulta pública. Exato. Ser consultado. Olha só, recentemente aqui em Natal, a gente teve aquele teste do desastre, que todo mundo recebeu um sinal. Sim. Lembra? Sim, sim. Eu tenho tecnologia para dizer, celulares que moram no bairro de Ponta Negra, são as pessoas interessadas, porque tem um problema em Ponta Negra. Eu quero ouvir Ponta Negra. Então eu mando um SMS para quem mora lá. Pessoal que quiser participar, está tendo uma campanha aqui na Prefeitura de Natal para colher informações. Vocês têm interesse em participar de um processo? Você tem interesse em participar da audiência? Sim. Todo mundo fica sabendo em uma informação pública confiável. Sim. E aí eu começo a mostrar às pessoas, primeiro, a informação correta. Porque a fake news, a informação errada, destrói a democracia. Isso. Destrói. Isso. Eu tenho que combater, não... Porque é difícil a gente chegar e vamos proibir tudo. Não significa proibição, significa construir um marco civilizatório. Eu vou mostrar, ó, daqui o caminho certo, é possível você discutir assim, você vai ser ouvido se você quiser, ter um ambiente correto para ser ouvido. Outra coisa, né, Alain? O cidadão passa a se sentir protagonista também.
ele não é simplesmente alguém que está ali só no fim, na ponta. Ele é alguém que está participando desde o começo, né? A decisão judicial aí passa a ter uma natureza polifônica, Isso. várias vozes. É evidente, o estabelecimento de critérios normativos para o julgamento continua sendo do juiz, porque Isso. é ele que tem formação jurídica. Ninguém pode exigir que na esfera pública as pessoas saibam discutir questões que são da técnica processual, da técnica decisória. Isso pertence ao judiciário e nunca, nem no meu pensamento, nem no seu, a gente pensou diferente. Mas, na verdade, o que a gente está aí a dizer é que essas pessoas que antes apenas ouviam, elas são pessoas que também participam usando a sua competência da fala, Isso. não é verdade? E aí, por exemplo, o que eu entendo é que essa consulta, essa participação vai munir o judiciário de informação para Exatamente. que ele possa decidir melhor. Isso. Porque, por exemplo, no caso da educação pública, se eu conseguir aferir de fato qual é a maior necessidade que as mães têm hoje, é o quê? Não, a gente quer levar meu filho para a escola, mas não é a questão da escola, é porque eu não tenho com quem deixar. Isso. Então, eu estou vendo que o problema não é necessariamente colocar a matrícula naquele colégio, é onde ele vai deixar o filho. Então, eu posso dar uma solução provisória, uma decisão em cascata, que vamos criar um centro de acolhimento das crianças, enquanto eu não tenho vaga, em que as crianças vão passar o dia lá para a mãe poder trabalhar, porque ela é mãe solteira. E aí tem uma ligação com a efetividade da decisão, né? Não é Isso, simplesmente você dizer um número de matrícula e aquilo ali se imaginar que a solução foi dada. Não. Se ela sabe que de fato aquele espaço vai ter uma utilidade real para a formação do seu filho, já é diferente. Agora, como é que eu colho essas informações? Se eu abrir espaço para participação. e eu tenho que estar aberto a isso, porque quando eu abro espaço para participação, muitas pessoas não vão ter essa facilidade, você vai receber crítica, você vai ouvir o que você não quer. Porque você está ouvindo todo mundo. Eu Verdade. tenho que saber. Na Claro. democracia, eu vou, na maioria das vezes, ouvir o que eu não quero. Sim. Ouvir opiniões contrárias. Claro. E eu tenho que saber dialogar. E não dizer, eu discordo do meu jeito e pronto. Não, entendo, mas... Eu acho mais interessante, sabe, Alan, que a gente também promove com isso uma reviravolta na própria ideia histórica do que é ser juiz. Ou seja, passa-se a perceber que o juiz não é simplesmente alguém que é compreendido, que é percebido como um proprietário do argumento, né? Você passa a notar que ele, muito ao contrário, é alguém que socializa o argumento, né? Aquele aporte, por exemplo, naquelas visões antigas, mas que foram muito úteis para socializar a própria ideia de processo, né? Aquele debate antigo de autores como Anton Menger, né? O próprio Franz Klein. Isso está lá na Europa, mas desde sempre se imaginou a necessidade de que exercer a jurisdição é saber socializar o argumento, compreender que a gente participa de um grande discurso público, Isso, né? Nós não podemos assim protagonizar a ideia de que exercer a jurisdição é estar confinado num gabinete, exercendo monologicamente a interpretação, tendo como destinatário nós mesmos. Isso é exatamente. uma coisa assim, totalmente autocentrada e que é mais interessante, né? Não é compatível com a democracia. Porque tem um paradoxo nisso tudo. Qual? Ao tempo em que esse modelo clássico de processo defende que o processo e a jurisdição integram o modelo de Estado democrático de direito, o modo de agir da jurisdição classicamente sempre foi voltado a si próprio. Então é uma antítese, é um paradoxo. Exatamente. Acho que quando você chama o processo dialógico para esse viés da democracia deliberativa, você está definitivamente dizendo, olha, por essa via a gente pode romper, Exatamente. né? E o procedimento nesse caso é a obrigação de enfrentar. Obrigação de enfrentar. Sim, importante isso. Tem um caráter compulsório. Isso. O judiciário não pode chamar e escantear. Não, vamos ter audiência, vocês vão falar, e aí eu decido aqui e não analiso nada do que foi dito. Fica uma audiência pro forma ali, só para dizer que teve. Então você também aponta para uma crítica ao tipo de audiência que às vezes se realiza, né? Isso. Vou chamar um amigo da corte, mas eu não tenho obrigação de enfrentar a análise dele, ele não pode recorrer da minha decisão. Se eu negar, é recorrível, que é o que está no código. Então, eu chamo se eu quiser, se eu não quiser também tá ok. É. Eu acho que isso precisa mudar. A gente precisa impor o diálogo no início,
para que o diálogo se torne cultural. É uma mudança cultural. Assim como usar o cinto de segurança. Imposição, virou cultura. Não posso mais fumar em ambiente fechado. Há 40 anos atrás isso seria um absurdo. Hoje, aceitável. Então, primeiro vem a imposição para uma nova cultura que é necessária, que é a cultura do fortalecimento da democracia pelo diálogo. E agora, o que é que eu entendo que pode ser a consequência do processo? E aí seria o sonho, ao meu ver, do juiz que, do seu caso, eu gosto de atuar naquele caso difícil. Por quê? Qual é a minha ideia hoje na tese de doutorado? Eu discuti minha tese de doutorado com outras pessoas e eu vi que elas não estavam entendendo o que eu queria dizer. Porque eu dizia, o processo estrutural pode gerar efetividade, eficiência. A pessoa, como é que o processo estrutural vai gerar eficiência se uma ação estrutural não tem prazo para acabar, pode demorar 10, 30, 40 anos? Eu disse, ele não entendeu. Sim. Qual é o meu ponto? Eu tenho no Brasil, no judiciário brasileiro, uma infinitude de processos. Mas a maioria é o que? Repetitivo. Então, vou partir de um pressuposto básico. Se eu resolvo o problema de origem, eu resolvo todos os processos que estão ali. Se eu resolvo processo por processo, vai continuar vindo. Verdade. O que é que eu tenho que fazer com o processo estrutural? Resolver o problema de origem para desafogar o judiciário para que ele possa atuar no que é necessário. Inibiria até essa judicialização desenfreada, né? Se eu ataco a origem. Vou dar um exemplo. Tem um banco que, de forma sistemática, está cobrando um valor a mais, R$ 5 a mais do consumidor, porque ele sabe que ele vai cobrar de 10 mil consumidores, mas só 200 vão entrar com a ação, então para ele compensa perder na ação, mas ele ganha lá no final. Perfeito. Aí, cada juiz vai ter que decidir cada processo e aquele banco vai passar anos fazendo aquilo e você vai condenar o banco, ele vai pagar o dano moral e vai ficar por isso mesmo. O processo estrutural vai dizer, não, eu vou intervir na sua instituição e nós vamos buscar um meio de você parar de fazer isso. Porque eu não quero ter que julgar 10 mil ações todo ano porque você quer cobrar R$ 5 a mais. É interessante, para quem gosta de estudar também, como eu sei que é o seu caso, a principiologia aplicada ao processo. É interessante como essa maneira de perceber o processo estrutural dialógico, inclusive porque seu livro é intitulado assim, O Processo Estrutural Dialógico, ele reúne nessa base uma série de princípios. Isso gera duração razoável do processo. Esse é meu tema, que eu vou analisar. A duração razoável do processo. Pois Por quê? A crítica que eu recebi. Você está propondo um processo estrutural que vai durar 30 anos. Cadê a duração? Mas é duração razoável, não é duração rápida. Sim. O que é razoável? É razoável para um processo estrutural que ele demore 40 anos, para que a sua ação indenizatória dure 2 meses. Isso. Agora, vai ter processo que eu vou precisar produzir prova. É razoável que ele demore mais. Vai ter processo que é julgamento sem prova. É razoável que ele demore menos. Ora, esse tempo, digamos, a princípio maior que o processo estrutural leve para prevenir um sem número de processos individuais, por si só já justifica. Justifica. E aí o que é que eu analisei? Pelo CNJ, no Justiça em Números, na maioria dos anos recentes, o judiciário dá conta do processo do Brasil. Então, o problema, em números, não é a produtividade do judiciário, que para mim corta por terra um argumento que o judiciário é lento. Não, o judiciário é rápido. O problema é o volume. E aí, para eu dar conta do volume, eu tenho que fazer um investimento muito alto em mais servidores e sai muito caro e às vezes eu não consigo. Claro. Então, o que é que eu tenho que fazer para conseguir isso? Se a minha produtividade é boa, eu tenho que reduzir o volume. Porque com a produtividade reduzindo o volume, com o passar do tempo eu vou reduzir meu acervo, mantendo a produtividade. E para isso, o tempo gasto, ainda que um pouco maior, para se resolver pela via do processo estrutural, justifica. Justifica. Não há nada que demonstre essa incompatibilidade, muito ao contrário. Porque você está gastando um tempo maior aqui para proporcionar, para propiciar uma redução enorme de tempo em relação ao que ocorre hoje. Exatamente. E o interessante é que essa forma interventiva de perceber o processo estrutural, com esse caráter preventivo que você... Isso já é na tese de doutorado, né? É. Isso aí que você já está discutindo agora no seu doutoramento. Isso aí eu pensei muito no final, mas já não tinha como aprofundar. Mas o importante é que o doutorado é uma sequência do mestrado. É uma sequência. Né? É uma coisa que, aliás, é o que mais se recomenda metodologicamente em relação às pós-graduações em estrito senso. Nesse ponto aí, na minha visão, você está agindo muito bem, porque você está sequenciando, aperfeiçoando, eu diria até mais, verticalizando aquilo que você já construiu no mestrado. Mas veja bem, como é interessante, né, você perceber essa questão temporal com esse sentido preventivo. O processo dialógico poderia, por exemplo, a partir daí,
processo estrutural dialógico, ingressar no âmbito da gestão das próprias empresas. Como é que essas empresas estão compreendendo o exercício da função delas e a repercussão social? Exatamente. Isso alcança, por exemplo, o trato da saúde suplementar, o problema da rede particular de ensino também, que hoje também é muito ampla, né? A educação superior, o problema do transporte, né? Quer dizer, que ainda que esteja sob a gestão pública, mas as empresas de ônibus, elas são empresas privadas que formam grupos econômicos, muitas vezes, para exatamente dar sequência a essa atividade. A segurança. Segurança. Então, você imagina quantos segmentos da vida social e econômica poderiam ser alcançados com medidas preventivas de natureza estrutural e que tivesse por base exatamente o diálogo e essa imersão do judiciário na gestão, no trato de Exatamente. todas essas atividades, Porque né, Alan? quando o judiciário intervém numa empresa, numa instituição privada, pode dizer, o judiciário vai intervir de forma indevida, vai acabar com as empresas. Não, nós vamos ouvir as empresas. A ideia do processo dialógico é exatamente dar a elas a oportunidade de... Então, vamos supor, chamam aqui os Exatamente. planos de saúde. Vocês estão... Foi verificado que uma prática deles é abusiva. Por que vocês estão fazendo isso? Isso. Eu não estou aqui para condenar, não. Estou Isso. perguntando por quê. Não, é porque a gente está com dificuldade de mercado, assim, assim, assim. Então, vamos fazer o Perfeitamente. seguinte. Se o Estado conseguir reduzir a sua alíquota de imposto em tantos, você para com isso? Paro. Vem aqui, Estado. Você consegue reduzir? Por quê? Porque olha só a economia que a gente vai ter. Quantidade de cidadão que não vai entrar com ação, que não vai pagar. Então, a gente vai gerar uma qualidade de vida para aquela pessoa. E o Estado, que a princípio, por exemplo, poderia arrecadar menos, se você for analisar com mais, dizer assim, com mais cuidado, ele vai terminar arrecadando mais, porque ele vai ter a certeza do adimplemento. Ele Isso. vai ter a certeza de que haverá um recolhimento do imposto, haverá um respeito à receita derivada, né? E hoje a gente vive uma ficção. Exatamente. Por quê? Porque não se tem esse tipo de cautela. E aí, se eu consigo ter um espaço privado de plano de saúde que esteja atendendo, que as pessoas estejam satisfeitas, que consiga se organizar economicamente, eu vou inclusive demandar menos o Estado. Aquelas empresas vão conseguir atender o que elas precisam e o Estado vai ser menos demandado. O problema do Estado não é oferecer a saúde. O problema do Estado é ser demandado do dia para a noite para fazer uma cirurgia que custa tanto e não está no orçamento aquilo. E ele tem que fazer amanhã porque o juiz mandou. Interessante que todos esses elementos que compõem a estrutura, por isso que o nome é processo estrutural, Isso. eles seriam tratados com a brevidade, Brevidade. não é? O problema do brasileiro é, o problema acontece, eu quero tratar do problema depois. Isso. Eu tenho que ir para a fonte, entender o que está acontecendo e trabalhar a curto, médio e longo prazo. A longo Exatamente. prazo. Uma compreensão mais integral de toda a realidade que dá origem aos litígios. Porque Exatamente. os litígios não nascem no vácuo. Eles É. nascem muitas vezes desse ambiente desorganizado, da ausência de critério para se analisar com brevidade. Acho que essa é a grande palavra, né? Você agora ratificou. Para analisar com brevidade todos os problemas que são estruturantes. Isso. Daí a gente chamar o processo que tenta corrigir isso de processo estrutural. E o CNJ demonstra que boa parte do acervo é concentrado em pequenos, grandes litigiosos. São Sim. pequenos grupos, pequenos atores que comandam uma infinidade de processos. Um banco do Brasil que tem muita ação espalhadora. Então, por que o Banco do Brasil Isso. tem muita ação? O que é que o Banco do Brasil está fazendo de errado? Por que a gente não questiona isso antes? É. Né? Porque, olha, se eu resolver o problema, no frigir dos ovos, se eu resolver o problema, pelo menos a sucumbência, o banco não vai pagar mais, que não vai ter mais ação. A economia da sucumbência. Se a totalidade não for alcançada, pelo menos aquela parte que você obteve de êxito, né, É, já justificaria. é. Já justificaria o uso. E outra coisa, o processo estrutural dialógico termina também por tornar desnecessários aqueles provimentos cautelares que muitas vezes também só fazem entulhar o acervo das unidades judiciárias para poder estancar essa ou aquela dificuldade que se apresentou. Como é um modelo de tutela preventiva, né? Eu diria que é um modelo de tutela coletiva preventiva, né, Alan? Você não vê por essa linha? É. Eu acredito que Diga. eu coloco como, na Constituição, tem a duração razoável do processo e os meios que garantam a efetividade.
Então, Isso. para mim, o processo estrutural é um meio de garantir a celeridade, perdão, os meios que garantem a celeridade. Mas não a celeridade dele, a celeridade dos outros procedimentos. Então, Sim. eu vou usar o processo estrutural para garantir que a ação do seu João de dano moral, porque foi cobrado devidamente, seja rápida. Eu Isso. vou usar o processo estrutural para desafogar o judiciário para que eu tenha celeridade nos outros procedimentos. E aí, para mim, a única forma de resolver isso é atuar preventivamente. Preventivamente. Tem que ser preventivamente. Seria uma natureza instrumental do processo estrutural em relação aos demais processos, Exatamente. procedimentos, né? Malan, a gente está caminhando para o fim. Eu acredito que a mensagem central de sua pesquisa você de fato passou. Eu queria deixar essa última parte aqui, deixar o microfone completamente livre para você colocar algum ponto que, na sua visão, mereça um registro a mais, uma consideração, digamos, complementar, alguma referência que você queira ainda trabalhar com relação à pesquisa que está em andamento para o doutorado, né? Isso. E que, de forma muito alvissareira, vem dar sequência àquilo que você elaborou no mestrado. Gostaria que você nos brindasse aí com algumas colocações que você considere relevantes para o desfecho aqui de sua participação. É uma pergunta até difícil, né? Porque a gente tratou de tanta coisa. Eu, primeiramente, eu não sei qual seria a audiência, as pessoas mas que se forem participantes, para os participantes do PPGD, eu recomendo muito a leitura do seu livro. Para mim, é uma forma de entender o pensamento habermasiano, porque se a pessoa for estudar Habermas do início, Sim, dos livros dele, vai ter dificuldade. muito, Dificuldade. é. Então, a partir do seu livro, eu consigo entender a ideia para fortalecer nos demais. Então, eu Sim. posso ampliar. Então, se eu quero pensar em pensamentos, em processos, em qualquer que seja, mas seja dialógico, a partir da logística habermasiana, eu começaria pelo seu livro. Para mim, seria a porta de entrada, para entender o que é. Porque Habermas fala muito do debate no legislativo. Sim, Você que trouxe para o judiciário. Então você verdade. demonstra isso. E aí, Verdade. aí a pessoa começa a entender o porquê judiciário, como é que isso, aí eu entendo o que é diálogo no judiciário. Depois eu posso especificar de que forma esse diálogo vai acontecer. Mas primeiro eu tenho que entender essa transição Sim. do legislativo para o judiciário. E aí é com o seu trabalho. Se eu não entender isso, eu vou ter dificuldade de entender qualquer outra coisa Sim. relacionada a isso. Então, eu acho que para entender, para o debate da democracia deliberativa, como eu falei também na parte pré-gravação, é algo que vai se tornar mais atual, que está ficando cada vez mais atual. Então, nos anos 2013, 14 e 15, falava do ativismo como a porta de salvação, era a salvação. É. Nós temos o judiciário, aí agora não, é um problema. Mas o ativismo não é a salvação nem um problema. Isso. Depende de como eu vou utilizar. Isso. Eu estou amparado na democracia? Isso. Se eu concebo um juiz que seja proativo, mas que ele conheça seus limites e esses limites nasçam da incorporação do princípio democrático, isso por si só já justifica uma atitude mais aberta, mais dinâmica da jurisdição. Isso. Né? E debater democracia, a meu ver, nunca está fora de moda, nunca é desatualizado. É necessário sempre. E a gente está vendo cada vez mais como é importante debater democracia, como é importante revisitar a democracia e entender, e aqui para mim é o ponto-chave, que se eu deixar os espaços desocupados, é como se, naquela expressão, não existe vácuo de poder, não existe vácuo de espaço. Isso. Então, se eu deixo o espaço da mídia social desocupado, se eu deixo o espaço da internet desocupado, ele vai ser ocupado por alguém. Isso. Então, nós temos que ocupar esses espaços para o debate democrático, promover o debate democrático em todos os espaços para fortalecer nossa democracia. E aí, talvez, que eu acho que é o que eu queria pesquisar depois do doutorado, nem terminei o doutorado, já quero. Normal. A questão da fundamentação no voto legislativo. Sim. Isso aí eu acho que para uma democracia dialógica, Grande ideia. nós temos que enfrentar. O representante ele tem que se justificar. Por que essas escolhas? Por que você votou sim ou não? Por que essas Por escolhas? quê? É Muito claro bom. que a lei tem sua exposição de motivos, às vezes, mas eu quero saber o porquê você votou sim. É um insight interessantíssimo, esse e a- insight seu. E às vezes ele não diz porque ele não quer expor. Que é o que você falou às vezes. Às vezes tem interesses por trás que a gente não sabe. É.
E aí é uma dificuldade. Mas ele tem que fundamentar. Ele não é, ele escolheu ser representante. Ninguém obrigou a estar ali. Isso. Ele é um ator importante da democracia. Ele tem que justificar, não só para o seu eleitorado, mas para todo o país, o porquê da sua escolha. Tanto que os projetos de lei que nascem dessa representatividade não são endereçados só à localidade de onde ele nasce, de onde ele partiu. Isso. Ele tem uma capilaridade, tem uma horizontalidade que vai alçar todas as regiões do país. As regiões. Então, essa é a incorporação do espírito republicano que a gente espera do representante, né? Isso. Não há a menor dúvida. E agora me trouxe uma curiosidade para fechar mesmo. Como é que é o título da tese? Como é que está sendo? Já tem título a tese? Não tem um título ainda não, mas a ideia é falar do procedimento dialógico, mas incorporado à cidadania digital. Então, Digital. a ideia vai ser falar do procedimento dialógico como meio de garantir a duração razoável do processo e dos usos das ferramentas digitais para isso. A cidadania digital seria o corte temático que você vai adotar para o título da tese. Seria como eu consigo garantir um diálogo agora. Eu vou ter que fazer obrigatoriamente em todo o diálogo, chamar todo mundo, ir para um auditório e marcar uma audiência pública? Não necessariamente. Eu tenho etapas de participação que pode ser da consulta, que pode ser da informação e pode ser da efetiva participação e pode ser até da votação. Sim. Votem a sua opinião, o que é melhor agora para vocês. Melhor agora é isso. Então, eu como judiciário vou ver a melhor forma de atender esse seu interesse nessa urgência agora. Entendi. Entendeu? E essas fases estabelecidas por meio de ferramentas que estariam inseridas nas mídias sociais. Mídias sociais, Nas redes sociais. redes sociais, videoconferência. O ambiente digital ele é próprio para isso, para participação. Porque se eu pensar em uma demanda estadual, eu não preciso que o cidadão de Caicó, Mossoró venha para Natal. Claro. Ele pode emitir a opinião dele de lá. É. E um grande debate no Brasil que eu pesquisei, não de forma aprofundada, é porque a gente não tem referendo, a gente não tem, né? Sim. Porque custa muito, porque tem que fazer na eleição. Então eu não preciso mais disso. Maravilha. Eu posso fazer esses procedimentos em outro momento usando os meios digitais. Perfeito. Bom, pessoal, concluímos aqui essa participação excepcional desse amigo querido, ex-orientando, professor de Direito Processual Civil, já de cursos de pós-graduação Lato Sensu, mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aqui no nosso programa de pós-graduação, e doutorando pela Católica de Pernambuco. Sei do brilhantismo dele, sei da sua capacidade de construção e de pesquisa, e para mim, na condição de seu ex-professor e hoje de seu colega de vida docente, é mais que uma satisfação, é uma realização pessoal estar aqui diante aqui do público, do nosso público que participa aqui do nosso podcast, com esse livro, cujo título é O Processo Estrutural Dialógico como Instrumento Democrático de Revisão Judicial de Políticas Públicas, de Alain Monteiro de Medeiros, que já está aí dando sequência com sua tese de doutoramento. Alain, muito obrigado pela participação. Teremos outras oportunidades de estarmos juntos para sequenciarmos esse debate que é muito proveitoso para toda a vida e realidade acadêmica. Muito obrigado. Se Deus quiser, professor, agradeço a oportunidade. Só uma correção, eterno professor, não ex-professor, meu eterno professor. Bondade sua, bondade sua. Muito obrigado.